Paz do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, amém? Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por mais essa semana, né, que se passou e essa hoje que se inicia, agradecendo pelos livramentos que muitas das vezes a gente nem percebe, agradecendo a Deus por estarmos de pé aqui nesta noite, aleluia, cultuando ao Senhor uns com os outros, amém? Feche os seus olhos neste momento. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por sua bondade, pelo seu amor. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos livrado do mal. Ah, Pai, nós agradecemos por cada vida que está aqui hoje, Pai, e por aquelas também que não puderam vir. Pedimos a sua misericórdia, Senhor, a sua graça. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Oh Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por esta noite, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado de pé. Ah Pai, ainda que as lutas venham, o Senhor tem nos feito permanecer firmes, Pai. O Senhor tem nos deixado, Senhor, como fortalezas, Pai, em Ti. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o seu nome, Pai, porque o Senhor já fez tudo por cada um de nós, Pai. Oh Senhor, o Senhor já nos livrou da morte, já nos livrou da morte eterna, Pai, por isso nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti. O Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós curvamos os nossos corações diante de Ti nesta noite, meu Deus. Nós curvamos os nossos corações perante a Tua presença, Pai, porque o Senhor se faz... Poder ofertar, contribuir para o crescimento do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Flávio. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Aqui. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Azaf, cadê o Azaf? Levanta a mão, Azaf. Deus abençoe, viu? Alguém nessa casa. Amém. Abençoado, viu? Alguém tem que ter lá. Benção, viu? Vê se o pai com a mãe firma, tá? Ajuda, Pai. Maravilha, pronto para a palavra, hein, meus queridos? Amém. Késia, Denis, Deus abençoe, viu, queridos? Sejam bem-vindos aí. Irmãos, quem está vindo pela primeira vez aqui, Deus abençoe, meu querido, também, viu? Aí em cima, alguém vindo pela primeira vez? Hã? Romilda? Oh, glória. Amém, vamos lá. Em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 2. O livro de Daniel, no capítulo 2. Maravilha. Daniel, capítulo 2. Daniel 2. Esperar você achar, muito importante nós lermos juntos, para que possamos sair com a palavra no coração. Está na mão, Daniel 2? Você quer saber um pouco do fim do mundo, do fim dos tempos? Vai ficar sabendo um pouco agora, tá? Amém? Aleluia? Daniel 2, versículo 25.
Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesassar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Quanto a mim me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra se soltou, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu e nos nossos corações. Que possamos sair daqui edificados, exortados, consolados, firmes, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abençoa este povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos assistindo aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome. Muitos se arrependam e se convertam também verdadeiramente a Ti, enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos e irmãos, assim, atenção para você ir embora e falar, entendi, muito bem. É muito importante, então, para você ir embora e falar, rapaz, eu entendi, que coisa.
Irmãos, quando a gente entende a palavra, né, a parábola do semeador, ela fala isso. Quando o semeador lançou a semente no chão, na terra, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Aí você vai ver o que significa a semente que caiu à beira do caminho. A semente é a palavra de Deus. E a semente foi lançada. À beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas vem o diabo e arranca a palavra do coração para que não compreendam e sejam salvos. Para que não compreendam a palavra. Então, quando a gente compreende, a nossa fé aumenta. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, o que vai gerar a fé é quando eu compreendo, quando eu entendo. Aí você fala, rapaz, muito sério isso, muito sério. Então, quero que você preste atenção na seriedade, na responsabilidade e na seriedade da palavra de Deus. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Nabucodonosor aqui, e essa história de Daniel, isso está acontecendo. Não vou falar exatamente, mas vou falar provavelmente em torno do ano 600 a 630 antes de Cristo. Aliás, do ano 600 a 570 antes de Cristo. Essa história. Em torno do ano 600 a 570, 550 antes de Cristo. Guardou aí, sim ou não? O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, inclusive Babilônia, né, teve lá uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo se encontrava na Babilônia. Que era o quê? Que era o quê? Quem lembra? Que era o quê? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo se encontrava na Babilônia. Era o quê? Qual maravilha que era? Os jardins suspensos de Babilônia, que o rei fez para poder agradar a esposa dele. Se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia era poderosa. Aqui nesse tempo que eu estou falando, ela era a que mandava, vamos dizer assim, a que dominou o mundo da época, nesse momento. Antes dela foi a Assíria, antes também foi o Egito, mas naquele momento, Babilônia. Babilônia dominando o mundo inteiro com muito poder. Rei Nabucodonosor, a princípio, depois teve outro, depois teve Belsassar e depois o Império Medo-Persa. Mas Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguia lembrar o sonho. Ele acordou apavorado. Ele sabia que o sonho era uma coisa muito forte e que talvez quisesse dizer alguma coisa, porque ele acordou apavorado e queria saber. Ele não lembrava 100% do sonho, mas aquilo perturbou muito ele. E ele então chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, para querer saber, olha, eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive. E eles falaram, não, ninguém pode saber o sonho que o senhor teve. O senhor tem que contar o sonho para nós. E nós vamos dar a interpretação. E o rei falou, negativo. Eu não vou contar o sonho. Eu quero que vocês contem o sonho que eu tive. Porque se vocês contarem o sonho que eu tive, eu vou acreditar na interpretação que vocês vão trazer. Olha que prova. E eles falaram que não tem como saber um negócio desse. E Nabucodonosor chamou o Arioque, o responsável, falou, vou mandar matar todos os feiticeiros sábios, porque eles são enganadores. E a ordem foi um decreto que estava pronto para sair. E como a coisa estava apertada, Daniel ficou sabendo. E veio a Arioque e falou, fala para o rei, dá um tempo. Entrou na presença do rei e falou para o rei, dá um tempo, para que eu e meus companheiros para que a gente possa orar, buscar a Deus. Então Daniel chamou Arioque, falou isso com ele, e falou para Ananias, Misael e Azarias, e os 4 homens de Deus foram buscar a Deus em oração. E o meu querido irmão, está aí enroscado com alguma coisa aí, que não destrava, dobra o joelho, vai buscar a Deus. Amém, aleluia? Não tem jeito, não tem solução. Para Deus tudo é possível.
E aqueles meninos foram buscar. E quando vê, Deus deu a revelação do sonho e a interpretação. E ele chega na presença do rei, o rei pergunta para ele: Daniel, seria o caso de que você poderia contar o sonho e a interpretação? Você poderia fazer isso? Ele falou: não há ninguém que possa fazer isso, ó rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Amém, aleluia? Há um Deus nos céus que revela mistérios. E Deus me revelou o que o Senhor sonhou. Olha bem, que o sonho do Senhor é uma revelação do que vai acontecer no futuro. Quero falar para você que está me ouvindo aqui, me vendo aí. Ele teve isso em torno do ano 600, 550 antes de Cristo. E a revelação é para o futuro. Eu quero falar para você nessa noite: o futuro é hoje. O futuro é agora. A revelação dele é para nós. Eu vou provar isso para você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não era para o tempo dele, porque a revelação foi bem clara, é para o futuro. As coisas que haveriam de acontecer. Mas eu quero falar para você que o futuro chegou, a revelação é para agora. É muito sério, gente. Não é brincadeira, não. Gente brincando de crente aí. Não dá para ficar brincando mais não, meu. Não dá para ficar brincando mais não. O negócio é sério. Vai perder a salvação aí por causa de uma quirela aí. Por causa de uma merreca de mundo aí, de pecado. Sai fora. O negócio é muito sério. Depois não tem choro, não. Mas tem vela, sim, viu? A gente fala não tem choro, não tem vela. Não, para quem morreu, para quem foi, é glória a Deus. Para quem ficar, né, não tem choro no sentido de querer ir mais, mas vai chorar. E tem vela também. Vai acender vela para fazer o que quiser, que não vai adiantar mais nada. O que acontece? O rei sonhou. E Daniel contou para ele: o senhor teve um sonho de uma estátua muito grande, muito alta, terrível, terrível. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos e os pés, os dedos em parte de ferro e em parte de barro. E o Senhor estava olhando e uma pedra saiu assim, do nada, e bateu nos pés da estátua, esmigalhou a estátua. Arrebentou com tudo. E a pedra cresceu, cresceu, cresceu e encheu toda a terra. E ele falou: este é o sonho, agora eu vou dar a interpretação. A interpretação, rei, é o seguinte: a cabeça da estátua de ouro é o Senhor. É o reino do Senhor, é o Senhor. Depois do Senhor, vai surgir, depois do teu reino, vai aparecer um outro reino, um pouco inferior do que o Senhor, do que o reino do Senhor. Depois um terceiro reino, depois um quarto reino. E depois essa pedra que bateu aí. Ele falou: essa pedra vai destruir todos os reinos, vai crescer e encher toda a terra. E ele falou para o rei: este é o sonho e esta é a interpretação, fiel à interpretação. Esse aqui é o resumo, a suma. E o rei ficou todo maravilhado ali, tal, aquela coisa toda. Tudo bem. Meus queridos irmãos, presta atenção agora. Eu não vou falar para você em Daniel no capítulo 7, porque se eu ler o capítulo 7 aqui, eu não vou ficar 2 horas aqui. No capítulo 7, o Daniel tem uma revelação. No capítulo 7, quem tem uma revelação é o Daniel. E o Daniel tem uma revelação de 4 animais. Daniel tem uma revelação de 4 animais que corresponde aos 4 reinos da estátua. E o último animal corresponde ao último animal da estátua. Em Daniel 7, o último animal tem 10 chifres, que corresponde aos 10 dedos da estátua. Os animais do Daniel 7 é a mesma coisa da estátua do Daniel 2. No Daniel 2, o império que estava reinando ali é Babilônia, a cabeça de ouro. No ano 536, Babilônia caiu. E levantou-se um outro império. O império dos medos e dos persas, representado pelos 2 braços. Por isso que falou o peito e os braços. Porque o próximo império que veio foi o império dos medos e dos persas, que se aliaram.
Depois, o império dos Medos e dos Persas foi em torno do ano 536, por aí, 537, 38, até 338, 333, por aí, o domínio do Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, levantou-se o outro império, que é o Império Grego. Em torno do ano 334, 333, com Alexandre o Grande. Teve o pai dele, Filipe da Macedônia, depois Alexandre o Grande. No ano 330, o terceiro império, que foi até o ano 63 a.C. Não vou entrar nos detalhes que o império, que Alexandre morreu, dividiu para os 4 generais, teve a revolta dos Macabeus, não vou entrar. Vou direto. Do Império Grego, lá na frente depois, no ano 63, Pompeu, general romano, conquistou aquele lugar e o Império Romano cresceu e dominou quando Jesus nasceu. Então nós temos aqui, ó, Império Babilônico, a cabeça, Império Medo-Persa, o peito e os braços, Império Grego, o quadril e o ventre, Império Romano, as duas pernas, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. O império se dividiu depois. E os 10 dedos, que se você olhar em Daniel no capítulo 7, são 10 reis. 10 reis que estarão casados, mas não ligados, como o ferro não se liga com o barro. A pedra. O que é a pedra? Quem é a pedra? Jesus, em Mateus capítulo 16, falou para os discípulos assim, Jesus disse para os discípulos, quem dizem por aí ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem a respeito de mim? Jesus falou, Mateus 16, o que as pessoas falam de mim? E eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. E Jesus falou, e vocês, quem dizem? O que vocês falam de mim? O que eu sou para vocês? E Pedro tomou a dianteira e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi homem nenhum, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, né, alguns, Pedro, Jesus falou que Pedro é a pedra. Não, Jesus não falou que Pedro é a pedra. Jesus falou, tu és Pedro. Imagina que Pedro está ali, Jesus está aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E outra interpretação, tu és Petros, uma pequena rocha, mas sobre esta Petra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra interpretação, tu és Pedro, e sobre esta afirmação sua, de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em todas as interpretações, Jesus é a pedra. Né? Outra interpretação, o pronome esta e essa. E-S-S-A. E-S-T-A. Esta e essa. Tu és Pedro e sobre esta. É quando a coisa está perto. Sobre essa seria ele. Sobre esta é eu. Isso é questão de português também. Questão de pronome. Mas tudo bem. Pastor, eu não sei ainda se Jesus é a pedra ou não. Então tá bom. Em Atos, no capítulo 3, não abre não, vou falar para você onde nós vamos abrir daqui a pouco. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, passou o ministério para os discípulos. Em Atos, no capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo. E eles veem um deficiente lá, coxo, desde o ventre, desde a nascença. E aquele homem olha para Pedro e João querendo um dinheiro. E eles pedem um dinheiro para Pedro e João. Pedro fala para ele, olha para nós. Ele olhou, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Segurou na mão do rapaz, levantou, e o cara saiu andando.
As pessoas ficaram ali glorificando a Deus e tal, e começaram então a ficar junto de Pedro e João falando de Jesus, pregando o evangelho. E a multidão seguindo a Pedro e João. As autoridades religiosas ficaram morrendo de inveja. Você sempre sabe que levanta invejoso. E mandaram prender Pedro e João. Agora nós vamos ler lá. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 1. Estando Pedro e João falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Atos 4, verso 2. Perturbaram-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram os dois e trancaram os dois na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Atos capítulo 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quer dizer, curaram aquele rapaz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem doente e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está curado diante de vós. Ele é a pedra. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha bem, isso aqui, meu irmão, está acontecendo quase 600 anos depois da revelação de Nabucodonosor, depois do sonho de Nabucodonosor. Isso aqui está acontecendo em torno de 600 anos depois do sonho de Nabucodonosor. Pedro está tirando qualquer dúvida aqui. Se alguém está falando que Pedro é a pedra, o próprio Pedro está dizendo que quem é a pedra é Jesus. Amém, aleluia? Está acompanhando o raciocínio, amém, glória a Deus? O que é a pedra de esquina? Nas construções, antigamente, hoje, por exemplo, você vai fazer uma construção, você tem que esquadrinhar o terreno, né? Colocar, como o pedreiro fala, tem que gabaritar o terreno, tem que deixar tudo certinho no esquadro. Antigamente lá, né, eles colocavam, tinha uma pedra, que era a pedra principal da construção. E por meio daquela pedra, eles levantavam as paredes. Aquela pedra primeira, que era a principal, dava direcionamento para a construção. Era a pedra angular. E aqui Pedro se refere assim: Jesus é a pedra principal. É a pedra angular. É Ele que está construindo alguma coisa aqui. Amém, aleluia? Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor foi o primeiro a se estabelecer e por meio dele nós temos uma direção. Então Pedro está falando, Jesus é a pedra. Então presta atenção, você que está me ouvindo aí. Jesus é a pedra. E Nabucodonosor, na época, era a cabeça. O império medo-persa que veio depois já passou. O império grego que veio já morreu, já passou. O império romano já passou. E onde nós estamos, meu irmão? Na estátua. Aonde nós estamos na estátua? Que foi uma revelação dada para Nabucodonosor do fim do mundo. Aonde que está na estátua? Onde que nós estamos? Pergunto para você, aonde? Nós estamos nos dedos da estátua. Ô, gente, é muito sério. O negócio está na nossa cara aqui, ué.
Nós estamos nos dedos da estátua. O Império Romano já foi. O Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 depois de Cristo. O Império Romano Bizantino do Oriente caiu no ano 1453 com a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Então os dois impérios, o Império Romano do Oriente, que caiu mais tarde, do Ocidente, já caíram. E o que apareceu depois? A formação da Europa. Os reinos se estabeleceram na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África. Os reinos, os países. E o que são 10 estados? É uma organização, é uma reunião, é um compromisso de 10 estados, de 10 países, de 10 reis, de 10 confederações. E você já vê hoje quantas que tem. Tem o G20, tem a ONU, tem o da América, tem o da Europa. Gente, é muito sério, nós estamos nos dedos da estátua. Essa é uma coisa. Vamos para uma outra coisa agora aqui. Mateus capítulo 24. Vamos lá comigo. Mateus 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. Está na mão, sim ou não? Evangelho de Mateus capítulo 24. Olha o verso 1, 2, 3. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então presta atenção aqui em mim agora, olha aqui em mim. Jesus ia se retirando do templo. Quando se aproximaram dele os seus discípulos e mostraram a beleza do templo. Olha, Senhor, que lindo templo, que estrutura. Esse templo que eles estão mostrando para Jesus é o templo que foi reconstruído depois do exílio na Babilônia por Zorobabel. Só que Zorobabel, junto com Josué, filho de Sealtiel, ajudados pelo profeta Ageu e Zacarias, eles construíram aquele templo, mas era menor, muito menor do que o de Salomão. Mas quando chegou no tempo dos romanos, Herodes o Grande, que era um idumeu são descendentes de Esaú, ele começou a trabalhar para os romanos. Então ele começou a governar a região da Judéia para os romanos. Herodes foi constituído governador para os romanos. E querendo agradar os judeus, ele fez uma reforma no templo. O templo, aumentou o templo ficou lindo, maravilhoso. Então esse templo é que os meninos aqui, os discípulos, estão mostrando para o Senhor, que coisa linda, porque ficou lindo. Levou 46 anos para reformar tudo. 46 anos de reforma, de aumentar, de embelezar. Então, eles mostraram para Jesus: que coisa linda, Senhor, que maravilha, a estrutura, que magnífico. Jesus falou: está vendo tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí depois, então, eles estavam assentados no Monte das Oliveiras e os discípulos aproximaram. E os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. No verso 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Primeira pergunta:
Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, e do fim dos tempos? Fez 3 perguntas para Jesus. Presta atenção aí, sim ou não? Sim ou não? 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Que coisa? Quando que o templo vai ser derrubado? Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando que o templo que o Senhor falou vai ser derrubado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual o sinal da tua vinda? E a terceira, e como vai ser o fim do mundo? 3 perguntas fizeram para Jesus. Do versículo 4 ao versículo 14, que eu acabei de ler, Jesus não respondeu diretamente nenhuma das 3 perguntas. Ele faz uma geral. Ele dá uma geralzona do que vai acontecer. Ele dá um panorama geral do que vai acontecer. Até o verso 14. Aí no verso 15, ele começa a responder a primeira pergunta. No versículo 15 ele fala: quando, pois, virdes de que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar as roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Espera aí, até aqui ele respondeu a primeira pergunta. O que ele está falando aqui? Ele está falando da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. Quando ele fala no verso 15 aí, portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel falou isso. Não dá para a gente ir lá, gente. Em Daniel, no capítulo 9, verso 24 até o 27. Daniel falou que ia chegar um tempo em que a desolação da abominação ia estar no lugar santo. Isso significa, a profecia tem 2 apontamentos. O primeiro, o que é a desolação da abominação? É uma coisa que entra no templo e profana o templo e desrespeita a religião. É algo que vem e desrespeita e profana e zomba. É uma coisa assim, é um desrespeito muito grande com o templo. Uma coisa que vai acontecer, que ia acontecer. Jesus profetizou isso. E se você olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Lucas vai falar de uma outra forma. O versículo 15 aqui que está em Mateus 24, fala: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas se você olhar em Lucas no capítulo 21, Lucas usa uma outra coisa. Lucas 21, ele responde a pergunta. Lucas dá um detalhe. Lucas 21, no versículo 20, ele fala assim, Lucas 21, no verso 20, Lucas fala: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então está vendo o 21 aí, o 20, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então o que é a desolação? É uma profanação do templo. Aconteceu. O que Jesus está falando aqui, até o versículo que eu li para vocês, do verso 15 ao 20, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general Vespasiano, Tito Vespasiano, cercou Jerusalém. O cerco, na verdade, foi em 3, 4 anos de cerco, porque os judeus se revoltaram contra uma série de coisas, principalmente contra os impostos promovidos pelos romanos, e os romanos tentaram negociar, não deu certo, e eles cercaram Jerusalém, e ali teve um morticínio, foi terrível. Morreu, segundo o historiador Flávio Josefo, morreu em torno de
1 milhão de pessoas. Foi terrível o negócio. Morreu muita gente ali. E Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e o que Jesus disse se cumpriu. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o que Jesus falou, aconteceu aqui. Só que se você olhar agora, a segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Aí no verso 21, olha o verso 21 agora. A palavra agora ela é profética. Ele fala assim, ó: pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E olha aqui em mim agora, presta atenção. Agora Jesus tirou a atenção do fato histórico e ele vai apontar para uma coisa futura, uma desgraça que vai acontecer no futuro. Olha bem, vou repetir o verso 21. Pois haverá então grande aflição. Vamos ler todo mundo 21 para todo mundo entender. 21, vamos lá. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então Jesus está falando de um negócio agora. Jesus está falando agora de um negócio que é muito sério, gente. Você que está me ouvindo aí, é muito sério. Eu quero que você pense um pouquinho. Morreu em torno de 1 milhão de pessoas no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Jesus disse que a aflição seria tão grande que nunca houve antes, nunca, jamais haverá tão grande aflição. Será que Jesus estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70? Negativo. Negativo, irmão. Negativo. Negativo, irmão. Negativo. Ele fala no 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, olhai o Cristo, está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Meu irmão, quando Jesus falou isso, até o ano 70, não apareceu pessoas para fazer sinais e maravilhas a ponto de fazer com que os crentes se desviassem. Então a profecia agora que Jesus está falando não é para aquele tempo. É muito pouco tempo, desde quando Jesus morreu, do ano 33 mais ou menos até o ano 70. São menos de 40 anos para levantar falsos cristos, falsos profetas, para levantar gente para fazer milagres e maravilhas, para desviar o povo. Muito curto tempo, porque o evangelho ainda estava começando a ser pregado. Não deu nem tempo da turma entender o evangelho ainda. Quem consegue entender o que eu estou falando, levanta a mão. Sabe por quê? Porque a gente fala, não entendi nada que o pastor está falando. Eu sei que ele falou de fim do mundo, mas não entender. Você consegue entender? De quando Jesus falou no ano 33 até o ano 70, não tem como, gente, as pessoas falar, olha o Cristo ali, mas por que falar? Vocês nem sabem quem é o Cristo. O evangelho vai ser pregado ainda. Paulo vai se converter depois. Não deu tempo para isso. Consegue captar a mensagem? Amém, aleluia? Consegue entender o que eu estou falando? Outra coisa, como que ali é uma aflição maior? Olha bem, antes teve um dilúvio, onde morreu todo mundo. Para um pouco e pensa, espera aí, a destruição de Jerusalém, que morreu 1 milhão de pessoas, em torno de 1 milhão de pessoas, foi uma coisa grave? Gravíssima, seríssima, mas teve um dilúvio antes. Ué? Então, o que aconteceu ali é pior do que o dilúvio? O que aconteceu ali é pior do que Sodoma e Gomorra, quando caiu fogo do céu. Pode ser que morreu menos gente em Sodoma e Gomorra, mas a desgraça foi muito grande. A desgraça em Sodoma e Gomorra foi muito grande. Fora outras atrocidades no Antigo Testamento que aconteceram. A guerra dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, os morticínios romanos, dos gregos, do Império Medo-Persa, dos assírios.
Olha bem, no século II depois de Cristo, teve uma praga chamada Antonina, que pegou Roma, uma praga, uma peste. Você viu que eu li aqui que Jesus falou que nos últimos dias teria pestes, terremotos, fome. Então olha bem, ó, no século II teve uma peste chamada peste Antonina, que pegou Roma. Morria 2.000 pessoas por dia. Morreu 5 milhões de pessoas ali naquele momento. Sabe, no século VI, no ano 545, 546, durante o imperador Justiniano, teve uma praga também, que morreu mais de 20 milhões de pessoas. Olha bem, no ano 70 morreu 1 milhão, estou falando de 20 milhões. No ano 1340 e pouco, lá no século XIV, a peste negra, que dizimou quase 1/3 da Europa, morreu de 50 a 75 milhões de pessoas. No século XIV, a peste, que era transmitida por picada, por mordida de pulga, de rato, falta de higiene, quase dizimou a Europa na época. 50 a 75 milhões de pessoas morreram. Irmão, nós olhamos aqui a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, morreu 10 milhões de pessoas. A gripe espanhola, 1918, fala gripe espanhola, mas não pense que a gripe veio da Espanha, não é nada disso não, viu, irmão? Se você pensa que a gripe veio da Espanha, não foi da Espanha. É chamada gripe espanhola, só para você saber, porque foi no final da Primeira Guerra ali e tal, que a coisa pegou tão séria que, por causa da guerra, também finalizando a guerra, os meios de comunicação não divulgaram o que estava acontecendo, e a Espanha foi a primeira a divulgar. Por isso que saiu o nome gripe espanhola, mas não foi a Espanha que foi a causa da gripe, não, mas é chamada de gripe espanhola. Eles dizem que a gripe começou, na verdade, nos Estados Unidos, e os soldados levaram para a guerra, sem saber, vivendo em trincheira, no meio daquela sujeirada lá, e foi passando muita gente. Morreu muita gente, 25 a 50 milhões de pessoas da gripe espanhola. Segunda Guerra Mundial, o Holocausto de Hitler, 6 milhões de judeus, só de judeus. Só de judeus. Segunda Guerra Mundial, morreu de 50 a 75 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ô, gente, é muita coisa. É muita coisa. Terremoto, 1970. Terremoto dizimou 60 mil pessoas. No Haiti, 2013, 2014, 300 mil pessoas no Haiti. 2004, na Indonésia, terremoto que pegou as praias lá, morreu 220 mil pessoas na Indonésia, 2004. Então você vê as tragédias, fome. Até 2014, o mundo tinha mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Aí caiu um pouquinho para 780 milhões, e agora voltou a subir de novo, 900 milhões, quase 1 bilhão, 900 milhões a 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então eu pergunto para você, quando Jesus falou assim, haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem jamais haverá. Ele não se referiu à destruição de Jerusalém no ano 70. Por quê? Porque houve outras destruições, outras calamidades, conforme eu citei para vocês aqui, algumas delas, que dizimou muito mais gente do que no ano 70 depois de Cristo. Então não é isso que Jesus está se referindo. Jesus está se referindo a uma outra coisa. Que coisa é essa? Que coisa é essa que Jesus está se referindo? Você está entendendo que o negócio é sério? Quando a pedra bater nos pés da estátua, é uma desgraça muito grande para os reinos desse mundo. Quando Jesus voltar, a igreja for arrebatada, vai acontecer 7 anos de tribulação na terra. É isso que ele está se referindo agora. Que começa no Apocalipse, no capítulo 6, quando o Cordeiro abre os 7 selos.
E depois ele abre, e depois ele toca 7 trombetas. E depois as 7 taças do Apocalipse. Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada movimento de um desses, cada abertura de um selo é uma desgraça na terra. Na abertura do 6º selo, deixa eu ver se é o 6º ou é o 5º, para eu não confundir aqui. Em Apocalipse capítulo 6, na abertura, no verso 12, na abertura do 6º selo, já aconteceu muitas desgraças antes, para você ter uma ideia. Fome, morte, na abertura do selo 2, 3, 4. Mas o anticristo apareceu aqui no primeiro selo. Mas no Apocalipse capítulo 6, verso 12. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Irmão, olha aqui. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Precisa falar alguma coisa? É isso que Jesus está falando. Como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ele está dizendo, quando Jesus está falando que haverá uma grande aflição como nunca houve, ele está falando desse dia, desse tempo de ira, desse tempo de desgraça. E inclusive os reis da terra, os poderosos, eles estão dizendo: chegou o dia terrível, chegou o tempo terrível, quem poderá subsistir? Porque não tem como subsistir, irmão. Uma desgraça muito grande, é um tempo muito terrível. É isso que Jesus se refere, que vai acontecer. Quando ele abre aqui, Apocalipse capítulo 6, no verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro aqui é o anticristo, irmão. Tudo indica que é o anticristo. Por quê? O anticristo vai participar dos 7 anos de tribulação. Mas eu quero dar uma notícia para você: a igreja já foi arrebatada, foi levada para o céu. Amém, aleluia. A igreja não está presente aqui não. O tempo da igreja está antes do capítulo 2 e 3 do Apocalipse. No capítulo 2 do Apocalipse aparece a igreja. No capítulo 3 do Apocalipse aparece a igreja. Do capítulo 6 em diante não aparece durante a tribulação a igreja. Você vai ouvir assim: e a besta fez guerra contra os santos e os venceu. Mas os santos aqui são aqueles que se converteram durante a tribulação. Porque a igreja já foi arrebatada antes. O Senhor livrou a igreja da ira do Cordeiro. Você pensa bem, a igreja é a noiva de Jesus. Você acha que Jesus não vai poupar a noiva dele da ira dele? O que você acha? A pessoa, só inteligência, pensa um pouco aí. Nós somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo, Ele é o cabeça e tal. Aí Ele vai mandar a ira dele, e a igreja está também sofrendo a ira dele. Não faz sentido. E a Bíblia mostra isso. Olha para você ver, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha aí, Romanos 5. Abre comigo lá. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Amém, aleluia?
Olha um pouquinho para frente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha um pouquinho para frente agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Um pouquinho para frente aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o verso 9. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele diz assim, elogiando os Tessalonicenses, pois eles mesmos anunciam, capítulo 1, verso 9, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Jesus nos livra da ira futura. Olha aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Olha o verso, capítulo 5, verso 1. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo a paz e segurança. Lembra lá o cordeiro lá que abriu o primeiro selo? O cavaleiro trouxe paz e segurança. Quando houver dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então quando vier o negócio, não vai escapar. Olha o verso 4. Vocês, porém, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como faz com um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de dia. Os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém... Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, temos por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é muito sério, meu irmão. É muito sério. Não podemos brincar, meu irmão. O tempo da ira, que vai começar no Apocalipse capítulo 6, e vai terminar lá no Apocalipse 12. No capítulo 6 você viu o início da ira, que é um tempo de desgraça, vai cair estrela, o sol vai escurecer, a lua. Tem uma praga ali, meu irmão, uma praga no Apocalipse, que as pessoas vão ter uma praga no Apocalipse, vai buscar a morte. Durante 5 meses, a morte não vai, as pessoas não vão morrer durante 5 meses. Vai ser só dor, 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 dor. Vai querer suicidar durante 5 meses, não vai achar. Só depois de 5 meses que ela vai poder morrer. De tão terrível que é. No Apocalipse capítulo 9, fala sobre essa praga. Aí quando chega no Apocalipse capítulo 15... ele vai falar das últimas pragas. Cada vez a coisa vai piorando. E no capítulo 15 ele fala como que consuma, como que fecha, como que termina as pragas do Apocalipse. No capítulo 15, ele fala assim no versículo 1 do Apocalipse, capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Está vendo no Apocalipse 6, que eu li para vocês, quando eles falam, cai sobre nós, começa a ira. No Apocalipse 15, com as últimas taças, vai completar a ira. Só desgraça. Do capítulo 6 ao 18, só desgraça. É aqui que tem o anticristo, é aqui que tem o sinal da besta durante esse tempo todo. É daqui que o anticristo vai querer ser adorado. É aqui que quem não tiver a marca da besta não vai comprar, não vai vender. É tempo terrível, tempo de desgraça. É o que Jesus falou. Haverá uma aflição como nunca houve e jamais haverá. Por quê? Porque é o fim. Então voltemos em Mateus 24.
primeira pergunta Jesus respondeu. A segunda, eu estou mostrando para vocês aqui. Os sinais da vinda dele, que é a fome, o terremoto, as pestes. E falar agora, como que ele vem? Olha lá, que no caso aqui, né, a segunda vinda visível. Segunda vinda visível do Senhor. Mateus 24. Verso 29. Aliás, Mateus 24, verso 24, né? Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhar, ele está no deserto, não saiais. Ou olhar, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se juntarão os abutres, vai ter muita morte. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Quer dizer, vai ter muita aflição, mas aí depois o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui ele está falando da segunda vinda visível, onde todo olho o verá, que é no final dos 7 anos. Mas antes aqui a igreja foi arrebatada, meu irmão. A igreja foi arrebatada, que a igreja não passa pela ira, não passa pela desgraça. Amém, aleluia, glória a Deus. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração que vê os terremotos, as pestes, as fomes, que vê, que perceber os dedos da estátua, que estiver vivendo o tempo dos dedos da estátua. Tem que ficar atento. Essa geração tem que ficar esperta. Nós temos que ficar esperto, irmãos. Porque se você olhar na estátua de Nabucodonosor, no sonho que ele teve, a cabeça, Babilônia já foi. O Império Medo-Persa já foi. O Império Grego, representado no quadril, do vento já foi. As pernas, o Império Romano do Ocidente caiu em 476. Do Oriente, 1453. As pernas já foram. Ficou os pés. Os dedos, 10 reinos. E olha bem que o Império Romano do Oriente caiu em 1453. Olha aí, há mais de 500 anos atrás. Então não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não. A pedra vai vir e bater nos pés da estátua. E a desgraça vai vir. Sabe por que vai ter que ter essa desgraça também? No 7 anos de desgraça na terra? A igreja foi, amém, aleluia, glória a Deus. A igreja foi arrebatada, fica em paz, meu irmão. Você está firme com Jesus, você vai. Agora está brincando com o pecado, fica tudo aí. Aí vai fazer igual as 10 virgens, Senhor, abre, o Senhor vai falar, não te conheço. Não conheço você, sabia do negócio, fica brincando? Não podemos brincar com as coisas, coisa séria. Santifica a tua vida, põe no altar a tua vida, confia em Deus. Ele falou, nós somos forasteiros, peregrinos, estamos de passagem nessa terra. Quem gosta de terra é minhoca. Tá? Testemunho de Jeová também. Meu querido, meu irmão, minha irmã, é muito sério. É muito sério. É muito sério. Os pés da estátua, 10 reis. Se você olhar com calma depois na sua casa, estudar o Daniel 7, ele vai falar desses 10 reis, só que ele vai usar os animais, né? Os 10 chifres. Os 10 chifres vai levantar um chifre pequeno, que é o 11º reino, que vai derrubar 3, e vai se tornar o 8º, poderoso, e vai mandar nos outros. Esse é o anticristo. Dos 10, nos 10 reinos aponta um, que manda nos 10, e derruba 2, derruba 3, né? Fica 8, com ele fica 8. Ele será o 8º rei, porque
Olha para o Apocalipse para você ver. Só vou mostrar ele para você ver. Ele é o 8º rei. Apocalipse capítulo 16 do Apocalipse. Aí, ó, Apocalipse 17, verso 11. Apocalipse 17, verso 11. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence ao 7 e vai à sua destruição. Olha o verso 12, Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Isso quando João profetizou no ano 100. Que não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora com a besta. Olha aí para você ver. Olha, vou repetir o verso, capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora com a besta. Então são 11 reis. Ela vai derrubar 3 e vai ser o 8º. Ela é o 8º rei. Se você olhar em Daniel no capítulo 7, vamos comigo em Daniel 7 para você ver uma coisa. Daniel 7. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Abre comigo Daniel 7. Nós vamos terminando já. Daniel 7, verso 20, verso 19. Daniel 7, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Olha você ver. Ele viu 10 chifres e um outro chifre que apontou que parecia ser mais robusto do que os outros. Porque lá no Apocalipse fala que ele recebe autoridade mais do que todos. O 8º rei. Olha aí para você ver. No verso 23, disse-me, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. São 10, levanta um, que abate 3. Faz a conta, você é inteligente. São 10, levanta um, é 11, abate 3, fica 8. É o que está no Apocalipse, é o 8º rei, é a besta. Meu irmão, 10 chifres, 10 reis. 10 dedos, 10 reis. 10 reis, 10 dedos na estátua. 10 chifres, 10 reis. O chifre pequeno, a besta, o anticristo. Agora, para você ficar contente. Quer ficar contente? Mais contente? Fala comigo, quero. Para a gente terminar. O anticristo vai aparecer. Mas antes dele aparecer, olha comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não vou ler tudo, vou ler só um pedaço para a gente terminar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Abre comigo aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Olha aí para você ver, no verso 3, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, o anticristo. Ele, o anticristo, verso 4, ele, o anticristo, se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha o 6. E agora vocês sabem o que está detendo ele? Vocês sabem o que o detém? Para que a seu próprio tempo ele se manifeste?
pois já o mistério da iniquidade opera somente a um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então olha aí para você ver no verso 6, ó. E agora você sabe o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Existe algo que detém a vinda do anticristo, do aparecimento do chifre pequeno. É a igreja que detém. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo manifesta. A igreja cheia do Espírito Santo não deixa ele aparecer. Quando a igreja for arrebatada, aparece ele para dominar. O cordeiro abre o primeiro selo e aparece o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 6, que vai trazer uma paz e vencer. Trazer uma falsa paz. Não se esqueça, o cavaleiro do capítulo 6 não é o Cristo ressurreto. Mas, vou deixar bem claro, o cavaleiro do Apocalipse 19, versículo 11 em diante, é Jesus. Satanás sempre querendo imitar. Sempre querendo imitar. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. No verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Viu o céu aberto. Está vendo? Estou no final já, ó. Acabou a tribulação agora, vai vir uma guerra no Armagedon, vai culminar com a maior desgraça aqui agora. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro, olha agora, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Olha, o nome dele é o Verbo de Deus. Sabe quem que é o Verbo? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem está descendo aqui, quem que é o cavaleiro? Jesus, o Verbo. Amém, aleluia? Olha o verso 14. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo em pé no sol, qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carne de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, carne de todos, homens livres, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada, que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, fica firme com Jesus aí, minha irmã. Fica firme com Jesus. A igreja não passa pela tribulação, não passa pela ira. Mas eu quero alertar você que nós estamos no final dos tempos. Estamos no fim, nos dedos da estátua. Estamos nos dedos da estátua, irmão. Os reis já, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, já foi tudo embora. Não é brincadeira, não, é muito sério. Deus revelou para Nabucodonosor. Ele não sabia o que ia acontecer no futuro. O futuro é hoje, chegou agora. Nós não podemos ficar brincando de crente aí, não. Coloca a tua vida no altar, na presença de Deus. Entrega a sua vida para Jesus. Você que está me assistindo aí, para de ficar brincando aí. Para de palhaçada, minha irmã, meu irmão. Fica brincando com o pecado, aí a desgraça chega e você fica elevado. É hora de buscar a santificação, buscar a Cristo como Senhor e Salvador, arrepender de verdade dos pecados, mudar de vida
você na sua casa, fugir da aparência do mal e buscar o Senhor e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Ele. Amém? Aleluia, meu irmão. Vamos ficar em pé, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Glória a Deus. Recebeu uma palavra aí do coração, amém? Aleluia? Recebeu aí, meu irmão? Não é hora de brincar, não. Nós estamos num momento aí muito crucial das coisas. As coisas estão apertando, o cerco está apertando. Não está dando para a igreja ficar mais, a igreja vai ter que sair fora. Estão querendo fazer, a Bíblia fala que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Quer dizer, a sujeira está querendo entrar em tudo quanto é lugar, no Brasil, no mundo afora aí. A igreja não aguenta isso, a igreja é imaculada, pura, santificada. A igreja não é de ficar brigando, não. O que vai acontecer? Jesus vai falar, vou levar vocês. Não dá mais para vocês. Aí vai cair a desgraça sobre aqueles que não quiseram o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Perdoa cada um de nós aqui, Senhor. Aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão, Senhor, ainda aí pensando em coisas do mundo, a tua palavra diz: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas de cima. Senhor, abençoa o teu povo, que nós possamos confiar em ti, acreditar na tua palavra, confiar, entregar nossas ansiedades no teu altar. Aquele que está no pecado, Senhor, se arrependa. Aquele que está escondendo coisas, Senhor, que se arrependa. Aquele que está vivendo na falsidade, o diabo sabe, Deus também sabe. O diabo vai reivindicar a tua alma. Senhor, que essa vida possa se converter, se arrepender, buscar a santificação. Porque o Senhor não faz nada sem antes avisar por meio dos seus profetas. E o Senhor tem avisado por meio de Cristo, por meio de nós, por meio da igreja, para que possamos ficar firmes nos teus caminhos. Que esse irmão e essa irmã nessa noite, Senhor, possa buscar o arrependimento, buscar a graça, a misericórdia. Aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, possa firmar a vida em Cristo. Você que está assistindo aí, entrega a sua vida para Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele, aleluia. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Em Cristo nós estamos seguros. Ele nos livra da ira futura. Ele nos livra da desgraça futura. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa esta casa, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Perdoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa, Senhor, abençoa cada vida aqui. Tem misericórdia. Abençoa aqueles que estão, aqueles que não estão aqui também. Ajuda-nos nesse final de mês, nesse mês que se inicia, nesse final de ano, Senhor. Purifica nossos corações, Senhor. Purifica, Senhor. Aleluia, aleluia. Isso, meu irmão, ora a Deus aí. Fala para o Senhor perdoar os seus pecados. Fala para o Senhor te dar graça, para que a tua família toda possa estar na arca que é Cristo. Para que toda a sua família esteja firme nos caminhos do Senhor. Ore ao Senhor: Senhor, eu quero a minha família. Eu quero todos da minha casa, eu quero os meus vizinhos. Eu quero, Senhor, aqueles que estão longe, que possam chegar perto. Que haja arrependimento, Senhor. Nós estamos nos dedos da estátua. A pedra é Cristo e a pedra vem. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, ele vem. Senhor, Senhor, ajuda-nos. Mas antes disso a igreja já foi arrebatada, glória a Deus. A igreja não passa pela ira, glória a Deus. A igreja não foi destinada para a ira, glória a Deus, mas para a salvação em Cristo Jesus. Nós aguardamos do céu a Cristo, aleluia. Aguardamos dos céus a Cristo, aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados do teu povo aqui, Senhor. Perdoa esta terra, perdoa esse Brasil. Perdoa nós, Senhor, perdoa nós, perdoa nós. Tenha misericórdia, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Aleluia. É tempo de buscar a Deus, é tempo de levar a sério, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós estamos nos dedos da estátua. A pedra está vindo aí, aleluia. A pedra está vindo aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. Amém, querido? Glória a Deus. Está em paz aí? Quem está em paz? Está em paz aí com o Senhor? Coração aí, tranquilo. Aleluia. Uma semana abençoada para você. Um final de mês glorioso. Final de ano abençoado. Na presença do Senhor. Em santificação. Aleluia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão de longe aí. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus.